Isto é Deus agindo, é Deus trabalhando. Olha, o mais importante, que chegou gente, aleluia, no período da semana, se dispondo, dizendo: pastor, eu quero ajudar na festa, pastor, eu estou disposto. O pessoal trazia aí 50, trazia 20 real, um trazia R$1, mas porque eles queriam ver este congresso acontecer. E se está acontecendo é porque Deus está no controle. A cantora vai louvar e você vai sair do seu lugar, ninguém vai lá, você que vai sair fazendo a sua, fazendo o seu momento ofertório para a obra missionária. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém, povo de Deus. Quantos estão vivos? Levante a mão assim, ó. Eita glória! Irmãos, houve um grande imprevisto, amém? A voz sumiu todinha, mas o Senhor nos trouxe nesse lugar para louvar o nome do Senhor de qualquer maneira. E quando eu crescer, eu vou ser igual o pastor na voz, e com essa banda maravilhosa vamos louvar o nome do Senhor. 169 da harpa, amém? Você tem a liberdade de ofertar a casa do Senhor nessa noite, amém? Louve o nome do Senhor conosco. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. A ti também te chama, pois deseja te salvar. O juízo não pensava em minha perdição, em minha alma desejava a eterna salvação. Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. Ele carinho Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao vencedor, ter a graça e o da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, também te chama, pois deseja te salvar. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Que Deus abençoe aos que contribuíram em prova desta obra de Deus, amém? Graças a Deus, né? A Daís, tá não, né? Então deixa para amanhã, vai ficar para amanhã então. Glória a Deus. Vamos deixar para louvar amanhã então. Nós somos de casa, vamos nos compreender. O pastor está aqui já, está ansioso e o horário já foi também. Amém? Eu esperei um pouco, né, por ela, então ela não apareceu, então fica para amanhã, tá bom? Amanhã você louva.
Olha, irmãos, amanhã nós vamos ter a manhã de avivamento na igreja. Nós vamos ter um grande preletor também, um homem de Deus, pastor Nivaldo, vai estar ministrando a palavra de Deus. Nós vamos estar com os nossos cantores, né? E você que louva o Senhor, você nos procura, né? Mais cedo amanhã e conversa com a gente para você estar louvando. Nós vamos ter amanhã de avivamento e à tarde nós vamos ter uma marcha para Cristo, viu, pastor? Nós vamos fazer uma marcha para Cristo dentro de vai e volta, com as bandeiras, glorificando, exaltando o nome do Senhor na parte da tarde. E à noite nós voltamos para cá e com o preletor também, presbítero Diego, homem que Deus também tem usado de forma tremenda lá do campo do pastor Macário, né? Então é um grande homem de Deus, recomendado por ele, né? Então que Deus abençoe ricamente. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé para nós receber o reverendo, aleluia, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Pastor, venha aqui ao senhor, faz esta oração em nome de Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quando o Senhor por ouvir a palavra, amém. Eu quero agradecer a saudação de boas-vindas, né? Também agradecer ao querido pastor Josias, né? Nós somos vizinhos de Campos ali, então a gente está novato ainda, né? Estamos conhecendo os irmãos, a região, ao nosso pastor aqui de vai e volta e a todos os obreiros. Que Deus possa abençoar a todos de uma forma muito especial. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, graça nós te damos, ó Pai, por mais uma vez estar na tua presença, Senhor. Pai querido, teu nome tem sido glorificado e neste momento chegamos, ó Pai querido, a hora da palavra. Abençoa o nosso coração para receber a palavra que vem do Senhor. Usa o teu servo com poder e graça. Nós pedimos a ti, ó Pai, no nome do teu Filho amado, não só hoje, mas para sempre. Amém. A paz do Senhor, amados. Os irmãos podem se assentar. Tudo bem com todo mundo? Tá frio? Tá fresco, não tá? Tem que dar um salto mortal aí para ver se esquenta. E onde estão as canelas de fogo? Glória a Deus. Ok, graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estou feliz por estar aqui nesta noite. Agradeço a Deus pela oportunidade e gostaria de pedir a atenção de todos nesta noite. Os irmãos já cantaram, já andaram, já bateram papo. Agora eu gostaria que vocês ouvissem um pouco a palavra de Deus. Amém. Tá bem? Porque senão não é congresso de missões, é apenas ajuntamento. E nós precisamos sair daqui conscientes de que não viemos aqui apenas para apresentar, porque isso aqui não é palco. Não é verdade, irmãos? É verdade. Às vezes a gente pensa que trabalho é palco, é apresentação, e não é. Eu amei ouvir os irmãos louvarem a Deus aqui nesta noite, cada hino mais bonito que o outro. Eu passaria a noite toda, pastor Josias, ouvindo esses hinos maravilhosos, de verdade, né, pastor Macário? Hinos lindos, porque os irmãos cantaram para Deus, não é? Não foi para se apresentar. Então aqui nós estamos para louvar, para adorar e para termos a nossa consciência tocada pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero parabenizar o pastor Valdemir pelo trabalho realizado. São poucos os trabalhos feitos com este propósito. Que Deus lhe abençoe, querido. Continue nesta chama, eu em prol da obra missionária. Que Deus lhe use muito para fazer grandes coisas para Deus. Amém. E lembre-se, Deus é Deus de coisas grandes. Deus começa com nada, mas Ele faz tudo grande. Deus é tremendo. Ao pastor Josias, pelo carinho, pela amizade, por ter nos convidado para estar aqui junto ao seu companheiro. Muito obrigado, querido.
Eu agradeço pela honra. E louvo a Deus pelos meus companheiros, amigos, colegas, homens como o pastor Macário, que eu conheço desde a minha adolescência, e que apesar de nós termos crescido aos pés dele, né, e de outros, são os meus gamaliéis, os meus mestres, eles aprenderam, de certa forma, a respeitar o meu ministério, a me aceitar, apesar de terem me visto assim ainda criança. Eu tenho um grande respeito por estes homens, e eu louvo a Deus pela honra que eles demonstram à minha pessoa, à minha família, ao meu ministério. Eu agradeço a Deus pela vida deles, porque na verdade eles têm muito mais experiência do que eu, muito mais capacidade, muito mais conhecimento, e eu sou grato a Deus pela vida destes homens. A minha esposa que está aqui, companheira de ministério, companheira de obra missionária, e enfim, estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Quando estou num congresso como este, eu olho para a memória de cada pessoa, para a mente, para o que você está pensando. Eu fico analisando sobre, ao sair daqui, você vai sair pensando o quê? Ao ir embora para casa, o que vai ter mudado na sua mente, no seu pensamento, na sua maneira de ver a obra de Deus, a obra missionária? Se é um congresso de missões, eu quero crer que esse trabalho vai deixar uma marca na tua vida. Você está entendendo? Olhe para mim, por favor, todos vocês. Glória a Deus. Deus, quando Ele promove através dos seus servos um trabalho como este, que eu acredito que foi Deus que planejou isso aqui, o intuito de Deus é marcar a tua vida, o teu ministério, é deixar uma marca na história de cada um. Você concorda? Sim ou não? Então o que nós pretendemos, o que nós queremos, é que isso venha acontecer hoje, amanhã, amanhã à noite, que tudo aquilo que vier a acontecer aqui venha ser um divisor de águas na sua vida, no seu ministério, que você nunca mais seja a mesma pessoa, que você não continue pensando da mesma maneira, que você não continue vendo da mesma forma, que você não continue tendo o mesmo ponto de vista, não, mas que a tua visão seja ampliada, e que você realmente possa alcançar um nível maior na sua vida espiritual, no ministério que você está desenvolvendo. Que esta juventude que está aqui, moças e rapazes que eu estou vendo, uma linda juventude, possam acreditar que eles são capazes de fazer a diferença no reino de Deus, e que Deus pode, sem sombra de dúvida, chegar a um lugar como este, tão pequeno, no grande mapa brasileiro, e pegar qualquer um de vocês e transformar num grande e poderoso instrumento para alcançar as nações. Eu não vou pregar esta noite porque não dá. O tempo não dá para pregar. Eu serei apenas alguém que vou começar e não vou conseguir nem chegar na terça parte da mensagem. Os irmãos não vão querer ficar aqui até as 10h30 comigo, e eu também não quero que os irmãos fiquem, mas com certeza amanhã de manhã tem mais. Não tem, obreiros? Amanhã de manhã tem mais. Vai ter alguém aqui usado por Deus para falar com vocês no amanhã de avivamento. E amanhã à noite também tem noite de avivamento. E a semana que vem vai ser a semana de avivamento. Domingo próximo, de amanhã a 8, ainda será o domingo de avivamento. O mês todo será de avivamento. O resto do ano vai ser de avivamento, porque avivamento de uma manhã apenas não muda a vida de ninguém.
Então quando você tiver amanhã, na manhã de avivamento, lembre disso que eu estou falando nesta noite. Não basta você vir para cá, ouvir uma bela mensagem de um pregador, pular e depois dizer eu fui avivado. O avivamento é algo que transforma as nossas vidas. O avivamento muda o nosso estilo de vida. Avivamento, queridos, ele é transformação plena das nossas atitudes. O avivamento faz de nós pessoas melhores. O avivamento faz de nós crentes melhores. O avivamento faz de nós pessoas envolvidas não no projeto do pastor fulano ou do pastor Beltrano, mas acima de tudo, ele nos envolve no projeto de Deus. E a visão de Deus para a igreja é que a igreja saia da mesmice, que a igreja saia do monotonismo e comece a se interessar pelo bem mais precioso do planeta Terra, que não é o ouro, não são os diamantes, não é o minério da nossa Minas Gerais, mas são almas preciosas aos olhos de Deus, o Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu quero ler a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20. Você pode abrir sua Bíblia? Enquanto os irmãos procuram, eu quero apenas relembrar, porque eu sei que já foi dito aqui nesta noite. Aos 26 anos de idade, ou melhor, aos 25 anos de idade, eu fui para o norte de Minas. Comecei a pregar aos 13 anos de idade, 12 para 13 anos. Aos 26 anos, minha esposa com 22 e meu primeiro filho, que hoje está com 21 anos de idade, ele estava com 3 anos e meio. Nós fomos para a Albânia, país do leste europeu. Você sabe onde fica a Itália? Você chega na Itália, atravessa para o outro lado do mar Adriático, ali fica a Albânia. Albânia divisa com a Grécia. Eu morava a 500 quilômetros de Tessalônica, onde Paulo fundou uma das suas igrejas, e a cerca de 900 quilômetros ou 1000 quilômetros de Atenas, na Grécia. A cerca de 1.200 quilômetros de Corinto. Tivemos ali 2 vezes, visitando, assim como a cidade de Filipe, que estamos estudando a nossa lição bíblica de escola dominical. Tive ali uma vez, na Grécia eu tive 2, em Filipe eu tive uma vez, visitando aquelas terras. E ficamos na Albânia por 10 anos. Albânia, se você abrir Romanos 15, 19, e você encontra Paulo dizendo: e nós chegamos até ao Ilírico. Ilírico são terras albanesas. Então Paulo visitou a Albânia. Tito da Bíblia morreu na cidade de Dures, no anfiteatro que existia a alguns metros da minha casa. Tito morreu ali, segundo a tradição, pois era um anfiteatro romano naquela época. E nós então estivemos evangelizando aquelas terras bíblicas, pouco faladas, porque a gente ouve mais falar da Grécia, de Israel e de outras nações, mas a Albânia é pouco falada. Mas a região do Ilírico, de Romanos 15 e 19, exatamente a Albânia. E Dures era uma das principais cidades daquela época, cidade de 3.000 anos, do tempo de Isaías, do tempo dos profetas. E nós tivemos o privilégio de estar ali por 10 anos fazendo a obra de Deus. Fomos abençoados pelo Senhor de maneira tal que não temos como agradecer. Aprendemos o albanês com 1 mês e meio. Foi um milagre de Deus nas nossas vidas. E por 10 anos nós adquirimos uma experiência. Não é a experiência mais completa na obra missionária. Existem muitos homens de Deus com muito mais experiência, mas Deus nos abençoou poderosamente ali naquela nação. E nós voltamos ao Brasil para dividir isto com a igreja brasileira, que nos sustentou, que orou por nós.
e que nos fez estar ali de pé, fazendo a obra de Deus. Levítico capítulo de número 20, verso de número 24 diz: Mas a vós outros, vos tenho dado em herança, possuireis a sua terra, eu vos lá darei para possuirdes. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. O verso de número 26: Ser-me-eis santos, porque eu, ó Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes, amém. Queridos, como eu disse, não dá para pregar, mas eu quero chamar-vos a atenção nesta noite, e nós vamos abrir um parêntese aqui neste momento. Você sabe o que é um parêntese? Com certeza, todos nós sabemos. E eu gostaria de, em pouquíssimas palavras, dizer a respeito do grande, imensurável amor de Deus. Se nós estamos aqui nesta noite, é por causa do grandioso amor de Deus. Não é um amor condicional, não é um amor finito, ou que se acaba, não. O amor de Deus é um amor que vai além dos nossos defeitos e das nossas qualidades. A obra missionária, ela está fundamentada nada mais e nada menos do que no grande amor de Deus. Evidentemente nós não podemos jamais falar tão profundamente a respeito deste amor, porque ele é simplesmente inexplicável. Porém, eu gostaria de chamar-vos a atenção para uma verdade nesta noite. Mas não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta, é uma verdade indiscutível, é uma verdade que não permite interrogação, que você não pode colocar um ponto de interrogação e dizer: mas será que pode ser assim? Será que Deus pode amar o homem, por pior que ele seja? Por que Deus tira alguém do seu aconchego, do seu conforto, e o manda para uma outra nação? Como ao chegar numa vila chamada Ramallah, estávamos evangelizando aquele lugar, era um ponto de culto ali no interior da nossa cidade, em Dures, na Albânia. E o velho, o senhor, o ancião que era o comandante daquela vila, eu vi quando ele estava conversando com o pastor Gilson, que ainda estava ali, que foi o que fundou o trabalho na Albânia. Eu fui para substituí-lo 3 anos depois, e aquele homem olhava para o pastor Gilson e dizia: mas Zotrip, você não queria por para, isto é, ó senhor, por que vocês não vieram antes? Por que vocês demoraram tanto a vir para a Albânia? E assim nós encontrávamos tantas pessoas que desejaram ter conhecido Jesus há mais tempo. Um país destruído pelo comunismo, um país onde na sua Constituição estava escrito: Deus simplesmente não existe. Era proibido falar Deus em toda aquela nação, em todo aquele país. Qualquer um que pronunciasse o nome de Deus estava correndo o grande risco de perder a sua vida. Mas as portas se abriram, e para lá nós fomos. Numa determinada conferência na Albânia, eu estava participando com todos os missionários daquele país, e ali tinha um velhinho americano, era um pastor já velho. Pense nisso, obreiros, como a obra missionária, ela é algo que demonstra o profundo amor de Deus. E aquele homem olhava para nós, eu ali nos meus 27 anos, 28 anos de idade ainda, e ele olhava para nós missionários, a segunda nação onde tinha mais missionários no planeta Terra era a Albânia naquele período. E eu e minha família fazíamos parte do contingente. Enquanto ali estávamos, aquele homem, aquele velhinho americano olhava para aquele grupo de obreiros albaneses, pastores albaneses e missionários estrangeiros de muitas nações do planeta, coreanos, americanos, chineses, brasileiros, ingleses, de todas as nações do mundo praticamente.
praticamente onde tinha uma igreja, tinha um missionário ali na Albânia, e ele olhava e falava e chorava. Por quê? Há 40 anos antes daquele dia, aquele homem não podia entrar na Albânia, porque estava fechado, a fronteira estava fechada, ninguém poderia entrar, ninguém poderia falar de Jesus naquele país. Mas ele saía todos os anos, pastor Macário, lá da América, ia para a Grécia. Da Grécia ele pegava um carro, ele ia para uma montanha dentro da Grécia, onde ele podia ver as terras albanesas, e ali ele dizia que levantava as mãos e dizia: Deus, abra a porta desta nação, quebre as barreiras deste país, para que o evangelho entre neste lugar. Ele voltava para casa, um ano depois ele voltava ali para a divisa, subia naquela montanha, olhava para as terras albanesas onde ele não podia entrar, ainda jovem, ainda com toda a saúde, mas ele estendia a mão e dizia: Deus, abra as portas deste país para que os missionários possam entrar. 40 anos depois, ele estava ainda vivo e dentro das terras albanesas, e vendo milhares de jovens pregando o evangelho para o povo albanês. O amor de Deus é simplesmente inexplicável. Eu nunca deixo de lembrar a história desse homem, porque muitos falam do pastor Gilson, muitos falam do pastor Vanderlei, muitos falam dos outros pastores, mas ninguém lembra daquele velhinho que estava orando: Senhor, manda missionários para este país. E Deus ouviu a oração dele. Um homem praticamente sem nome, um anônimo, um homem pouco conhecido, mas ainda bem que Deus deu a ele o privilégio de visitar a Albânia e de ver o evangelho entrar naquele país. Queridos, é uma pena, mas como eu disse, estaríamos abrindo parêntese. Por quê? Porque eu e você, ei, olhe para mim por favor, eu e você, todos nós éramos nada mais, nada menos do que um vaso preparado para a ira eterna. Pare um pouquinho e pense nisto. Você não era para estar aqui nesta noite. Os 12 apóstolos não eram para ser apóstolos. Levi não era para ser sacerdote. Judá não era para ser a tribo através da qual Jesus nasceria. Tudo isso estava simplesmente desfeito pela história. Levi, mãos manchadas de sangue. Você conhece a história. E de acordo com as regras sacerdotais, Levi jamais poderia ser um sacerdote. Mas aí Deus tinha um plano. Deus queria mudar a história, e Deus está no controle de tudo. Você sabe disso? Deus ainda está no trono, e Ele vai estar ali para sempre. Ele ainda é Deus, e sempre será Deus. Mas lá no Egito, o povo escravizado, quando todo mundo pensava: não acabou, Deus esqueceu de nós, Deus não quer mais saber da gente. Aí de repente Deus chega lá e Faraó diz: olha, matem todos os meninos machos deste povo, não deixe escapar nenhum. Olha Satanás trabalhando para destruir o plano missionário de Deus. Aí Deus então levanta e ele começa a procurar pessoas que estivessem dispostas a correr o risco, mas não deixar que o plano dele fosse frustrado. Ninguém queria, mas lá na tribo de Levi havia uma mulher, não era um homem, era uma mulher chamada Joquebede. Ela teve um filho e ela disse: no meu filho ninguém toca, no meu filho ninguém vai matar. E ela pega o menino, ela esconde o menino, ela faz de tudo para o menino não chorar alto. Depois o menino começa a crescer e não tem mais jeito. Ela então prepara um cestinho, ela protege o seu filhinho ali dentro, ela betuma um cesto por dentro e por fora, ela coloca o menino ali dentro do cesto e ela solta na correnteza do rio Nilo. E a correnteza vai levando aquele menino, e de repente Miriam, ainda uma pré-adolescente, ela segue aquele cestinho, e aquele cesto vai ancorar exatamente no lugar onde a filha de Faraó estava se banhando. Ela abre o cesto e olha e diz: este menino é dos hebreus. E de repente ela olha e diz: ele será chamado Moisés, porque das águas ele foi tirado. E Miriam chega e diz: dona, eu tenho uma mulher que ela pode amamentar esse menino. E ela diz: chama ela para mim. Então chama Joquebede, a própria mãe de Moisés. Olha, você vai pegar esse menino, vai amamentar, vai cuidar, e eu ainda vou te pagar. Então Deus levanta Joquebede da tribo de Levi. Naquele momento Deus abre um parêntese na história. Levi não era para ser
dos adoradores, era a tribo daqueles que tinham o grande compromisso de Deus, ou com Deus, de levar o povo a uma vida de adoração, de louvor e de glorificação ao Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Você está entendendo? Você não era para estar aqui nesta noite. Vocês obreiros não eram para estar sentados na tribuna deste lugar nesta noite. Meu querido, você não era para estar tocando este teclado nesta noite. Mas Deus abriu um parêntese e nos colocou lá dentro e diz: eu amo você. Onde é que ele abriu este parênteses? Meu Deus, eu tenho tanta coisa aqui para dizer, mas não dá para dizer. Mas eu quero dar um salto e lá para o Monte Caveira. Fui lá em cima, que toda a raça humana estava desfeita, todos os intentos de Satanás estavam sendo frustrados, e na hora que ele pensou que estava vencendo, na verdade ele estava perdendo. Deus estava abrindo um outro parênteses na história e estava colocando toda a humanidade ali dentro. Portanto, Paulo, escrevendo a Tito, ele lembra deste episódio. Ele diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Era Deus abrindo um parêntese, era Deus dizendo: eu coloco a humanidade aqui dentro. Satanás está tentando destruir, Satanás tentou frustrar o plano, mas eu abro um parêntese e coloco o Vanderlei aqui dentro, eu coloco o Macário aqui dentro, eu coloco o Josias aqui dentro, eu coloco a Maria aqui dentro. Sabe quem mais ele coloca? Ele coloca o bandido, ele coloca o estuprador, assim como ele colocou a prostituta Raabe, que estava em cima do muro. Ele tirou ela de lá, colocou ela dentro da sua vontade e fez dela progenitora da família do Messias. Quem pode entender o amor de Deus? Nenhum de nós aceitaríamos Raabe em nossa igreja. Nenhum de nós abriríamos as portas da nossa casa para Raabe sentar no sofá da nossa sala. Deus abre o coração e diz: Raabe, eu te aceito. E ela se tornou progenitora na genealogia de Cristo. Pode ler lá a genealogia, lá está ela. Ela faz parte da história. Irmãos, Deus é tremendo. Deus aceitou uma prostituta. Aí a gente vem com esse legalismo barato, achando que a gente é crente demais, é bom demais, e começa a querer escolher quem vai ser salvo e quem não vai, quem é bom e quem não é bom, quem merece e quem não merece. O nosso papel é semear a semente. A terra é do Senhor, o coração é dele, é ele que conhece, é ele que sabe de todas as coisas. Portanto, meu querido, deixa Deus usar a tua vida. Amém? Eu não vou fechar o parêntese, porque a mensagem não terminou. Quem sabe num outro dia a gente fecha. Mas se você quiser um bom material, eu tenho uma apostila de missões. Há poucos dias eu visitei uma igreja e o irmão quis a minha apostila, algumas apostilas. Depois de um outro tempo eu voltei neste campo e eu vi o pastor conversando comigo e citando frases deste trabalho. Esse material, irmãos, é um material que eu escrevi para uma escola bíblica. Tem 88 páginas. Seria um livro de 176, 180 páginas mais ou menos. É um material onde nós colocamos aqui a nossa experiência, a nossa visão de missões, onde nós corrigimos muitas questões que estão acontecendo a nível de liderança transcultural e que precisa ser mudado. Se você quer um bom material, não foi porque eu escrevi. Isso aqui tem uma vida de experiência. Eu ainda não terminei plenamente esse trabalho. Eu ainda estou trabalhando nele. Mas se você deseja enriquecer a sua visão missionária, liderança, ministério local e transcultural, se você quiser entender como é que funciona esse negócio de igreja local, missões, líder e missionário que vai, missionário que volta, qual é o papel da igreja local em relação a esta grande obra de Deus, esse material vai te ajudar a ter uma visão muito ampla de obra de Deus, neste sentido. Portanto, eu tenho umas 60 no meu carro. Se alguém interessar, tá bom? Se não, está à disposição. Que Deus abençoe, muito obrigado. Fui fiel no meu horário. São 9h30. Que Deus abençoe. Desejo prosperidade para todos vocês, para o trabalho aqui nessa cidade. Que o Senhor vos enriqueça cada vez mais e que a obra de Deus cresça poderosamente, não só das nossas Assembleias de Deus, mas todas as denominações que aqui se fazem representar. Somos o reino de Deus.
E quando se fala de congresso de missões, estamos falando de missões. Missões não carrega placa de igreja, viu, gente? Não existe placa de igreja em obra missionária. Não existe. Não existe Assembleia Batista, Presbiteriana, não. Obra missionária é reino de Deus. É almas sendo salvas para Cristo Jesus. Pensem nisto. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus. A palavra foi entregue e Deus falou de uma forma tremenda. Eu quero deixar aqui também um convite todo especial, a qual um dia eu recebi. Os irmãos que estão aqui também receberam este convite. Onde está a primeira pessoa para aceitar a Jesus como Salvador? Amém, Jesus. Aleluia. Onde está a primeira pessoa para Jesus nesta noite? Dá um sinal com a sua mão. Você que às vezes está afastado do Evangelho, por mínima coisa você deixou de caminhar nesta caminhada. É uma noite oportuna para você. Tem alguém para aceitar a Jesus como Salvador? Dá um sinal com a sua mão. Saia do seu lugar. Nós vamos estar orando por você. E Jesus vai estar abençoando a sua vida. Você vai voltar a cantar de novo. Você vai voltar a pregar de novo. Você vai voltar a ter visões de novo. Eu estou pregando aqui ainda. Eu estou dizendo aqui porque Deus está me dizendo que tem pessoas que pararam na